Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos felizes por voltar aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos acerca dos livros históricos da Bíblia Sagrada. E nesta ocasião, eu quero te convidar para nós começarmos aqui, analisarmos mais detalhadamente o livro de Ruth. Então pegue seu módulo, pegue também sua Bíblia, o seu livro, o caderno de anotação que você tiver aí do seu lado, para você acompanhar e fazer as suas anotações também, tá bom? Muito bem. Só para nós iniciarmos, eu preciso dizer para você que se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. E também não deixe de acionar o sininho das nossas notificações, para você ficar a par também dos vídeos que estamos sempre colocando aqui para vocês acompanharem as aulas, tá bom? E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo para participar conosco dessa videoaula acerca do livro de Ruth. Muito bem. A Moabita Ruth, essa mulher estrangeira que, embora não pertencendo ao povo de Israel, ela foi influenciada por Noemi e, em dado momento da história, daqui a pouco vamos entrar com mais detalhe, numa situação difícil, ela abriu mão da sua pátria, da sua nacionalidade, para seguir e ser fiel a Noemi, que naquela época e naquele momento da história representava também servir ao Deus de Noemi, as suas tradições, a cultura, os seus costumes. Né? Isso ela fez. E ela seguiu junto com Noemi em direção a Belém, ao território de Israel. Tudo indica que Noemi exerceu uma forte influência sobre Ruth, né? Não é à toa que no hebraico o nome Noemi significa doce, significa agradável. E quem não quer estar do lado de uma pessoa agradável, né? Mas por outro lado também, nós não podemos esquecer que Ruth também ela se apresentou como uma pessoa muito destemida, muito corajosa, muito cheia de fé, muito cheia de humildade, né? E a palavra Ruth, ela, entre vários significados, significa amizade, significa companheira, e naquele momento ela se tornou uma grande companheira de Noemi, mesmo porque também Noemi, ela já era uma pessoa de idade avançada e precisava de uma pessoa estar do seu lado. E a história vai narrar também outros eventos importantes ali, que daqui a pouco vamos observar com mais detalhes. Uma coisa que eu preciso ressaltar, antes de nós apresentarmos o primeiro quadro para vocês, é que muito embora o livro de Ruth seja um livro que apresenta assim, um volume pequeno, digamos assim, ele não é um livro qualquer, porque não existe livro qualquer na Bíblia Sagrada. E nós não podemos dar valor ao livro pelo seu volume, e se tratando de Bíblia Sagrada. É diferente dos livros seculares, que as pessoas inferem valor pelo volume, pelo tamanho, ou talvez pelo título que apresenta. Não, na Bíblia não funciona assim. Talvez o livro, por menor que seja, ele traz informações importantíssimas que pode lançar luz em outros textos de outros livros, por exemplo. Como no caso dos livros dos profetas menores. Eles são pequenos, pequeníssimos, mas o seu conteúdo é importantíssimo. Do ponto de vista escatológico, por exemplo, não é diferente no livro de Ruth. Nós temos, por exemplo, muitas mensagens importantes, como a questão do remidor, do Goel, né? Que lá no Pentateuco ele apresenta alguns versículos, mais precisamente ali no capítulo 25 de Levíticos, tratando da lei do jubileu, da lei dos pobres, né? E ele mostra ali, talvez não com muita clareza, para aquele que não tem muita familiaridade com o texto sagrado. Mas aqui no livro de Ruth, não. Ele aparece a história contando com mais riqueza de detalhes acerca do remidor. Então veja que o texto é pequeno, mas traz informações importantíssimas. Não só do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista teológico, né? Então é muito importante você, que é leitor da Bíblia Sagrada, entender isso. Tá? Eu quero deixar pontuado isso para você, tá bom? Então eu quero apresentar nesse momento, para nós não demorar muito com esse vídeo, o nosso primeiro quadro. Quero apresentar aí esse quadro que você está vendo agora, né? Diz respeito aí às divisões dos possíveis cenários, para nós darmos aqui o pontapé inicial dessa aula. Então quero mostrar aí, você está observando, tá?
Podemos dividir Ruth em 4 cenários distintos. Claro que você pode estudar de várias formas os cenários, mas basicamente esses são os principais que aparecem, não tem como sair disso. Então eu coloquei ali para você o cenário A, ele se realiza ou está em torno da terra de Moabe, o território de Moabe, a nação dos Moabitas, os Moabitas que são, né, foram os descendentes de Moabe, filho de Ló, com a sua própria filha, depois que Sodoma e Gomorra foi destruída, né? Você conhece muito bem a história, a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, então Ló seguiu com as suas 2 filhas para aquela região onde se estabeleceu, e ali ele teve um filho com uma filha que se chamou Moabe, e desse Moabe surgiram os Moabitas. Então Ruth pertencia a este povo. Muito bem, está ali o primeiro cenário, está registrado lá no primeiro capítulo, no verso 1 até o verso de número 18. No segundo cenário, o cenário B que eu coloquei para vocês ali, está registrado no capítulo 1, do verso 19 até o capítulo 2, verso 23. Que fala ali que é um campo de Belém. Então, assim que elas retornam da terra de Moabe, elas entram em um campo de Belém. Esse campo que pertencia a Boaz. Tá? O segundo cenário, que apresenta ali a história do livro. Terceiro cenário, cenário C ali que eu coloquei, um eirado em Belém, lá no capítulo 3, dos versos 1 até o verso 18. Então veja, há um episódio importante acontecendo lá na terra de Moabe, e eles ficaram ali por volta de 10 anos, segundo a Bíblia fala, inclusive no capítulo 1, verso 4, você pode conferir lá, diz que eles ficaram lá durante 10 anos, depois ocorre eventos importantes quando eles chegam, e eles vão para um campo de Belém, e nesse campo de Belém, aí vamos para o terceiro cenário, ela chega até o eirado. O que é o eirado? Era aquela parte do campo em que se colocavam os cereais para malhar, ou seja, para tirar a casca e deixar apenas os grãos. Tá? Então ali era o eirado. Então veja que está mudando o cenário. À medida que vai avançando a história, o cenário vai mudando. E cada cenário desse tem uma importância espiritual, se a gente for fazer um paralelo aqui. E cada cenário desse ocorre um evento importante, que o leitor tem que observar e ler com cuidado, tá bom? Por isso que eu coloquei ali os cenários para vocês. E por último nós temos o cenário D, que é a cidade de Belém. Aí envolve toda a cidade de Belém, que aí já vai falar sobre o casamento dela, que já é o final do livro, lá no último capítulo. No capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 22. Então, Ruth é uma história de amor, de devoção, né? E também de redenção. Você percebe que ali vai existir ali uma figura do próprio Cristo, representada por Boaz, no momento que ele resolve realizar a remissão, né, ou o resgate daquilo que pertencia à família de Noemi, e além disso se casando com Ruth. É a história de uma mulher moabita que abandona sua terra, abandona sua herança pagã, a fim de se juntar ao povo de Deus de Israel, como você já percebeu aí. Então, por causa da sua fidelidade, a fidelidade de Ruth, nesse momento de tantas incertezas, que era o momento dos juízes, Deus a recompensa, dando-lhe um novo marido, que no caso aí é Boaz, que vamos ver mais para frente. E desse relacionamento nasce o seu filho, que passou a se chamar Obed. E é um privilégio, né, ter essa história. E essa mulher, ela teve essa posição na linhagem de Davi e de Cristo. Ela foi a bisavó de Davi. Que coisa interessante, né? Ela que era uma moabita estrangeira, mas por conta da sua fidelidade e por conta da decisão que ela tomou, e aí ocorreu toda essa situação que ela acabou casando com Boaz e acabou tendo esse filho chamado Obed, que passou a ser um ancestral de Davi, e Davi, o grande rei, que recebeu da parte de Deus uma
uma promessa e uma aliança que da sua descendência viria o Cristo. Que coisa tremenda, né? Então tá aí, é essa história que nós temos dentro deste livro. Uma história fantástica, abordando aí a questão do resgate, do remidor, né? Essa história importantíssima no livro de Ruth. Então tá aí para você esse primeiro quadro, os 4 possíveis cenários. Tudo bem? Então você pode perceber que o livro é pequeno, mas ele traz informações teológicas importantíssimas, tá? Então, vocês puderam perceber aí que, embora esse livro ele seja um livro pequeno, mas ele não pode ser deixado do lado. Tem que ter uma atenção muito grande, ler os versículos atentamente, fazer as anotações, tá? Para não perder nenhum conteúdo. O livro é pequeno, com apenas 4 capítulos, mas é um livro que tem mensagens interessantes. E eu vou passar agora a apresentar para você o segundo quadro que nós preparamos para você fazer as suas anotações. Então acompanhe comigo aí agora este segundo quadro que nós preparamos para vocês. Tá aí o livro de Ruth. Vamos falar agora sobre a sua autoria, época que ocorreram os fatos e quando ele foi escrito. Vamos abordar isso daí. São 3 informações importantíssimas. A autoria do livro, a época que ocorreram os fatos ali narrados e quando que o livro foi escrito. Então, todas as vezes que você fizer a leitura de qualquer livro bíblico, é muito importante você entender isso, né? Quem escreveu, por que ele escreveu, né? Qual foi a intenção, a mensagem que ele quis transmitir naquele momento, né? E para quem que está sendo escrita aquela mensagem, para nós podermos entender e fazer as nossas averiguações e adequar essa mensagem para os dias de hoje também. É muito importante. Muito bem. No caso da autoria, nós não temos certeza quem escreveu esse livro de Ruth. A tradição judaica atribui a autoria ao profeta Samuel. Mas por que eles fazem essa atribuição a Samuel? Simplesmente porque existe uma linguagem muito parecida de Ruth com o livro de Juízes e Samuel, que também, pela tradição judaica, é atribuída a Samuel. Deu para você entender? E também pelo fato de o autor, no final do livro, ele apresentar uma genealogia de Davi. Ou seja, ele tenta lhe provar a importância de Davi como rei, dando a entender que a pessoa que estava escrevendo era uma pessoa amiga do rei e que viveu naquela época em que Davi estava reinando, ou próximo do apogeu do reino de Davi. Então, Samuel ungiu Davi como rei. Foi um grande profeta, contemporâneo também de Davi, logo nos seus primeiros anos de reinado. Então, por isso que a tradição judaica atribui essa autoria a Samuel, tá? Mas apenas uma hipótese. Não existe aí uma questão definida entre os estudiosos da área, mas existe essa tradição judaica, tá bom? Atribuindo o escrito do livro de Ruth a Samuel. A época que ocorreram os fatos. Em que época? Qual foi o cenário? O que estava acontecendo com a nação na época que estava ocorrendo aí a história de Ruth? Nós temos uma dica, né? Acerca da época. Né? Nós temos ali no versículo 1 do capítulo 1, né? Falando ali que tudo aconteceu nos dias em que os juízes julgavam a terra de Israel. Lá em Ruth, capítulo 1 e o verso 1. Então nós entendemos que essa história se deu na época dos juízes. E você já sabe, nós acabamos de estudar alguns dias atrás acerca do livro dos juízes e aprendemos um pouquinho do contexto histórico da época, né? O povo vivia numa anarquia completa, não existia uma liderança centralizada e havia também um ciclo de rebeldia entre o povo. Então, Ruth viveu em um momento crítico da história de Israel. Mas a história de Ruth, o texto, mostra a contramão da situação da época.
Porque muito embora a história ocorre num momento difícil, nós observamos ali que a história mostra uma mulher fiel, um remanescente fiel, como Noemi, como a sua própria nora Ruth, como Boaz, né, que seguindo a direção da lei resolve resgatar, né, tudo aquilo que Noemi havia perdido, e ainda se casa com Ruth. Então veja, mesmo no momento crítico da história, em que Israel estava vivendo, na época dos juízes, a história de Ruth mostra um começo triste, mas um final feliz, e mostrando pessoas abnegadas, obedientes e cheias de fé. Isso é muito importante. Então, a época ocorreu ali, na época dos juízes. E quando que foi escrito? Quando foi escrito? Bom, em relação à época que foi escrito, temos também uma dica. Onde está a dica? Está lá no versículo 18 do capítulo 4. Veja que ali aparece uma pequena genealogia a partir do verso 18, mostrando a linhagem e terminando ali em Davi, para mostrar que Ruth foi uma ancestral da realeza, só que para em Davi, dando-nos a entender que realmente foi escrito na monarquia e próximo do reinado de Davi. Então foi escrito aí na época da monarquia, sem sombra de dúvida. Agora não sabemos se foi escrito muito depois de Davi, ou um pouco antes dele ter saído do trono, ou próximo do exílio babilônico. Não sabemos exatamente a data, mas tudo indica que a pessoa que escreveu viveu na época de ouro do reinado de Davi, porque ele para a genealogia justamente com Davi, sendo que houveram outros reis importantes, como o rei Ezequias, como o rei Josias, né? Claro que esses dois últimos reis que eu citei já foi aí depois da Guerra Civil, depois que Israel já tinha sido dividido, né? Mas não importa. O que nós estamos tentando passar para vocês aqui é o seguinte, que este escritor escreveu provavelmente próximo do reinado de Davi, tá certo? Então foi mais ou menos ali. Ou seja, ele fez uma compilação de todas as informações acerca da história de Ruth, ele juntou ali tudo que havia sido, talvez, escrito, ou alguma informação dos mais antigos, e escreveu esse livro para mostrar a importância de ser fiel a Deus, mesmo no momento calamitoso que foi a época dos juízes. E isso ele fez bem depois da era dos juízes, já ali na época da monarquia. Tudo bem para vocês? Então eu coloquei ali embaixo, ali, né, a autoria Samuel, claro que é uma hipótese, vem da tradição judaica. A época dos fatos está lá em Ruth 1:1, e quando foi escrito, está lá escrito no capítulo 4, a partir do verso 18, aquela dica que eu falei para vocês, que pode ter sido escrito na época da monarquia, tá bom? Então tá aí esses dois quadros para vocês anotar, e também para vocês fazer as suas leituras. Existem bons livros que falam sobre o assunto também, que vocês podem acompanhar, algumas informações importantes, mas não deixar também de ler o seu módulo e depois responder as perguntas lá dos exercícios, tá bom? Então eu quero fazer uma pausa aqui para você tomar uma água, e vamos voltar no próximo vídeo para nós darmos sequência a esse estudo sobre o livro de Ruth, que é um livro histórico muito importante, embora ele seja pequeno, mas traz informações teológicas de grande relevo espiritual para nós, tá bom? Então, bons estudos e até o próximo vídeo.